audiência, sob diversos aspectos, tá? Ela foi um show de horrores. E aqui eu vou explicar o porquê disso. Primeiro, né? A audiência, ela sequer deveria ter se dado da maneira como foi, com a juíza, falando direto com a criança e etc. Né? Existe uma lei de 2017, que é a Lei 13.431, que é chamada Lei do Depoimento Especial. E essa lei é exatamente para trazer um rito, um procedimento específico para depoimento de criança e adolescente, vítima de crime. Né? Principalmente crime que envolve violência. E no caso, violência sexual, porque ela foi vítima de estupro, essa criança, quando ela tinha 10 anos. E desse estupro que surgiu esse nascituro. Pois bem, aqui essa criança, ela então, né, é importante lembrar que criança é quem tem 0 a 12 anos incompletos. Então, é importante falar isso, porque alguns estão chamando o feto de criança. Juridicamente isso é um erro crasso, né? Isso é teratológico. O feto não é criança, ele é um nascituro, tá? Ele pode ter, sim, a gente vai falar disso, proteção jurídica em alguns aspectos, mas ele ainda não tem vida, né? Até porque o Código Civil diz que vida se inicia do nascimento, tá? A gente tem a proteção jurídica mesmo da vida a partir do nascimento, mas isso não quer dizer que o nascituro não tenha nenhuma proteção. Ele tem proteção sim, inclusive, já há reconhecimento jurídico de âmbitos de proteção do nascituro. Então, o nascituro não é totalmente desprotegido, até porque o aborto, em regra, é crime no Brasil. Mas a gente vai chegar aí. Bom, então essa lei que ela busca estabelecer o quê? Ela diz que a criança deve receber um tratamento digno, que ela deve ser ouvida, que ela deve expressar os seus desejos e opiniões, a Lei 13.431 de 2017, que ela deve receber assistência qualificada jurídica, psicossocial, que ela deve ser resguardada de comportamento inadequado dos demais órgãos. Então os órgãos devem tomar cuidado para não ter um comportamento inadequado em relação a essa criança. Ela deve ser resguardada e protegida de sofrimento. Ela deve conviver em família e em comunidade. E ela deve ser assistida por um profissional capacitado. Essas são as premissas da lei, do artigo 5º da lei. E aí a lei prevê esse depoimento especial. E o que é esse depoimento especial? Nada mais é do que uma oitiva da criança e do adolescente perante a autoridade policial ou judiciária. É um depoimento específico que vai se dar não diretamente pelo juiz ou pela juíza, mas por profissionais especializados. Então você vai ter lá um psicólogo, um assistente social, você vai ter, às vezes até um psiquiatra, profissionais especializados que vão ouvir o que essa criança e adolescente tem para falar, podem intervir. Então quem pode intervir no depoimento especial é o profissional especializado, não é a juíza monocraticamente como aconteceu. Na verdade, a juíza simplesmente ignorou essa previsão de depoimento especial. Então, já sob esse ponto, já começa o show de horrores, né? Porque esse depoimento especial visa resguardar e proteger a criança. Ela ignorou isso completamente, ela ficou lá, ela própria falando com a criança, fora o tom e o teor do que ela falou, que foi tenebroso, mas a gente não vai chegar nisso agora. Bom, então esse depoimento deveria ter sido feito dessa forma, por profissionais especializados. Bom, e a juíza não pode perguntar nada? A lei prevê que ao final, lá no artigo 12, que ao final o juiz, junto com o Ministério Público, junto com esses especialistas e com o defensor, eles podem realizar perguntas em bloco. Então nem existe a previsão de uma pergunta da juíza. E mesmo assim, essa pergunta em bloco por esses atores do sistema de justiça só vão se dar após o depoimento pelos especialistas, o que não havia lá no local. Outro ponto, outro problema aqui, a criança foi afastada da mãe e colocada em um ambiente de acolhimento, etc. Na verdade, isso se deu em razão de uma cautelar do Ministério Público, que foi ajuizada, para evitar que fosse praticado o aborto. Então, a menina foi retirada da sua família, foi retirada do poder familiar da sua mãe, para que se evitasse a prática do aborto que o Código Penal autoriza. Nós já vamos chegar aí. Mas percebam então que aí também houve o descumprimento absurdo do ECA. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o ECA, ele diz em vários momentos que a preferência deve se dar à família natural. Tirar a criança da sua família é só uma medida absolutamente excepcional. Na própria audiência, a mãe manifesta o desejo de ficar com a filha. Então ela foi tirada da mãe, essa criança.
né? Sem necessidade. Tudo bem, pessoal? Tá? Ela está em outro local, longe da mãe. A mãe pede para ficar junto com a filha. E mesmo assim ela continua longe da filha, tá? Por uma decisão do Ministério Público e da magistrada. Outro ponto, a juíza chama ao fato, em algum momento, ela chama ao fato de eutanásia. Isso é muito grave, né? Primeiro que ou a juíza mente quando ela faz isso, diz que, né, que se ela praticasse o aborto seria eutanásia, ou ela comete um erro crasso que demonstra que ela não leu o manual de penal há muito tempo, e o manual básico. Então ou ela está mentindo, ou ela não leu o manual de penal há muito tempo. E eutanásia nada mais é do que homicídio por relevante valor moral. Isso é eutanásia. Eutanásia é uma prática de homicídio. Não existe eutanásia antes do nascimento. Antes do nascimento nós temos aborto e não homicídio. A propósito, qual é a diferença entre aborto e homicídio? A diferença entre aborto e homicídio, em que momento, melhor dizendo, nós passamos a ter aborto, ou melhor, passamos a ter homicídio e não temos aborto? Com o início do trabalho de parto ou rompimento do saco amniótico. Começou o trabalho de parto, aí não é mais aborto, aí é homicídio, e aí eu posso ter eutanásia, que é uma espécie de homicídio. Mas confundir aborto com eutanásia é confundir aborto com homicídio. Isso é um erro grave que um aluno de segundo ano de faculdade não pode cometer, e a juíza cometeu. Eu espero que tenha sido erro, porque imaginar que ela mentiu seria muito pior, seria muito desagradável, né? Pois bem, aqui outro ponto interessante também que a gente percebe pelo diálogo é que se quer incutir na criança a ideia de que ela vai assassinar, de que ela é uma criminosa se ela praticar o aborto. Então existe uma inversão de valores aí que trata a vítima como culpada, a vítima como criminosa. Detalhe, toda essa argumentação direcionada a uma criança de 11 anos. Né? É o que a gente chama na vitimologia de vitimização secundária. É o momento em que a vítima novamente é vitimizada pelo sistema de justiça, e foi exatamente o que aconteceu ali. O simples fato dela ter que narrar o fato já é um processo de vitimização secundária. Lá esse processo foi levado à última instância, porque essa vítima, ela foi submetida a uma certa chantagem pela juíza, no sentido de que a menina seria cruel se matasse aquele ser que estava dentro dela. Né? E aí surge alguma pergunta, a pergunta que alguns fazem, né? Bom, mas e a dignidade da criança que está no útero? Bom, primeiro ponto, essa frase que eu ouvi de alguém, de um perfil lá, né? De um perfil, não sei porque, muito engraçado, muitas dessas pessoas que mandam mensagens às vezes grosseiras ou elas não mostram nem o rosto em rede social, acho interessante isso, né? Geralmente a galera do ódio tem um pouco de medo de se mostrar, eu acho que talvez é mais fácil você mostrar o ódio ou ser agressivo quando você não mostra o seu rosto, né? Não sei se é um sinal de covardia, mas enfim. Então, a dignidade da criança, alguns perguntam, né? E a dignidade da criança que está no útero? Bom, aí já tem um problema conceitual. Nascituro não é criança, né? Criança é de 0, ou seja, já nasceu, até 12 anos incompletos pela legislação. Então, o nascituro, ele tem uma proteção jurídica? Tem, ele tem proteção jurídica, tanto é que o aborto em regra é crime. Mas a gente tem a dignidade de um ser que pode vir a ter vida, que pode vir a nascer, que tem uma expectativa de vida, e do outro lado nós temos a dignidade de um ser que já está vivendo, que já vive, e que já é uma pessoa no sentido humano, porque já nasceu. O nascituro tem uma expectativa de se tornar vivo, e portanto ainda não está vivo, porque ainda não nasceu. Então a discussão aqui, a ponderação que nós temos é entre a dignidade de alguém que ainda não tem vida, no sentido de vida extra-uterina, e a dignidade de alguém que já tem vida e que já tem alguma noção do que está acontecendo e que também está sendo violado. Tá? Além do mais, é importante lembrar que essa proteção à criança tem que se dar de modo absoluto, de modo integral. Isso é o que está na legislação, né? E que decorre da própria Constituição Federal. Bom, alguns diriam, mas não deve haver a possibilidade, não deveria haver essa possibilidade de aborto? Não deveria existir essa possibilidade de aborto? Bom, a democracia pressupõe debate, e esse debate pode se dar, ele é saudável, ele até já se deu numa audiência pública no Supremo, mas o importante é lembrar que nós estamos há mais ou menos uns 130 anos num Estado laico, o que significa que dogmas religiosos não podem se impor e não podem impor políticas públicas. A questão de aborto, antes de tudo, é uma questão de política pública, de política de saúde pública. Eu não posso permitir que um dogma religioso imponha para todas e todos qual tem que ser a política pública relacionada ao aborto. Primeiro, porque nós vivemos um Estado laico há 130 anos. Você pode adotar a religião que você quiser, ou pode não adotar nenhuma, é um direito seu também ser ateu.
Mas o Estado não pode impor, a partir de um dogma religioso específico, um modo de vida que vai se aplicar a todas as pessoas. Isso é autoritário. Até porque eu tenho o direito de não ser cristão, de não ser católico, de nem ser religioso. Então eu tenho o direito de não ter a minha vida regida por um modo de vida imposto por um número específico de pessoas, ainda que ela seja a maioria. A minoria tem que ter os seus direitos minimamente respeitados, inclusive o direito de não seguir uma religião específica. Tá? Então esse argumento pautado num dogma religioso, ele é autoritário, porque ele desconsidera outros dogmas religiosos que podem ser diferentes e que também merecem ser respeitados. E outra, não se está aqui impondo o aborto quando se trata de uma previsão do Código Penal, do artigo 128, que é a previsão. Não, se está aqui apenas defendendo a liberdade de que uma vítima de estupro possa realizar o aborto caso queira. Então, se eventualmente você, que tem uma religião que te impede de realizar o aborto, for vítima de estupro, você tem todo o direito de cultivar aquela vida e de ter aquele filho. Você não está obrigada a praticar o aborto. O que a legislação faz é permitir que alguém pratique o aborto sem ser criminalizado. Tá? Então se está, na verdade, tutelando a liberdade da pessoa de decidir se ela quer ou não cultivar aquele produto da violência que está dentro do corpo dela. Pois bem, e aí alguns perguntam, mas o que vale mais, a dignidade do feto ou o Código Penal? Como eu disse, em relação à dignidade do nascituro, eu já falei do aspecto sobre a dignidade. Mas o ponto importante também é que esse dispositivo do Código Penal, que é um dispositivo, não é um dispositivo progressista, não é um dispositivo para frente, né? É um dispositivo de 1940, de um código que foi pensado na década de 1930. Então, ele não é moderno, esse dispositivo, ele não é progressista. Pelo contrário, né? O nosso código, em regra, proíbe o aborto. Ele permite em situações muito pontuais. Quais? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante e na hipótese de estupro. Então, a gente, na verdade, quando a gente discute isso, a gente está discutindo algo que já foi discutido há mais ou menos uns 100 anos. A gente está voltando nessa discussão. A democracia até permite isso, mas é o que eu falo, a gente tem que ter um mínimo de serenidade, de pensar até que ponto que existe um argumento não religioso que justifica isso, né? Claro que não é tão simples assim racionalizar argumentos. O aspecto religioso acaba interferindo em nós, ainda que a gente não perceba. Mas a gente tem que saber que esse dispositivo não é um argumento progressista, não é um dispositivo progressista nem nada disso, ele é de 1940, ele entrou em vigor em 1940, ou seja, ele foi pensado em 1920, 1930, tá? Bom, agora, e o Supremo Tribunal Federal disse, em nenhum momento disse que ele não foi recepcionado pela Constituição. Então, trata-se de um dispositivo vigente, válido e eficaz, e que traz uma autorização para o aborto. Ele permite que se realize o aborto. A doutrina diz tranquila, isso é pacífico na doutrina. Não se exige autorização judicial para que esse aborto se dê. No caso da menina de 11 anos, a mãe autorizou. Isso foi parar no judiciário porque o médico não quis realizar o aborto. E não quis realizar baseado no quê? Numa recomendação, percebam o nome, recomendação, portanto não vincula, do Ministério da Saúde, do governo atual, que diz que o recomendável é que se faça até 20 semanas. É uma recomendação, mas essa recomendação não pode se sobrepor a uma permissão que está no Código Penal, que materialmente foi recebido como uma lei ordinária, portanto é lei, a recomendação não é lei, é um ato administrativo, ela não pode estar acima do Código Penal, e o Código Penal não estabelece uma limitação de semanas. Portanto, o aborto pode se dar a qualquer momento. Então essa recomendação não pode afastar uma norma penal que diminui a punição, que exclui a ilicitude. É uma norma que amplia a liberdade do cidadão frente ao Estado. Porque não é uma norma que pune, é uma norma que afasta a punição. Normas que reduzem a punição, que aumentam a liberdade do cidadão frente ao Estado, têm que ser interpretadas de maneira ampla e não restringidas. Então nós estamos falando aqui de um ato administrativo que tem que ser observado como tal, como uma recomendação, mas não como forma de revogar ou limitar a aplicação de uma norma permissiva, de uma norma que amplia a liberdade do cidadão frente ao Estado. Então essa hermenêutica é bastante importante de ser falada. Pois bem, essa previsão do Código Penal aqui, que é o chamado, né, aborto ético, humanitário, sentimental ou piedoso, que existe desde 1940, uma excludente de ilicitude, ou seja, o legislador está dizendo, nesta hipótese o aborto é permitido, é uma hipótese de aborto legal. Por que aborto legal?
Porque algumas pessoas, isso não é aborto legal. É, pessoal, isso é na doutrina, tá? Abre um livro de penal, estuda um pouco, ao invés de falar besteira em rede social, né? Agora vão aparecer vários especialistas em direito penal, provavelmente, né? Que nunca abriram uma doutrina. Mas é por isso que eu tô aqui, para tentar explicar alguma coisa, porque eu sou professor de direito penal há 15 anos, então eu estudo isso. Bom, a gente tem no Código Penal uma hipótese excludente de ilicitude. O Código está dizendo, é permitido o aborto nessa hipótese, não precisa de autorização judicial. Toda a doutrina diz isso, né? Se você pegar Mayrink, Nelson Gria, Magalhães, Noronha, Bittencourt, Rogério Greco, André Stefan, toda a doutrina vai dizer, não se exige autorização judicial. Nesse caso, chegou-se até a juíza porque o médico tinha se recusado a realizar o procedimento. Então o que a juíza teria que fazer é cumprir a lei. Dizer, olha, o Código Penal autoriza, a norma está em vigor, realiza o aborto da forma mais segura possível. Ponto. Né? É isso que ela teria que ter feito. Ela não teria que ter tentado convencer a criança a não realizar um direito que a norma permite que ela realize desde 1940. Tá? Bom, e o que a doutrina diz sobre isso? Eu peguei aqui 2 autores, que são os mais antigos. Então são autores bem tradicionais, que têm manuais de direito penal conhecidos. Então eu não estou nem pegando autor moderno, progressista, não. Pegando Magalhães Noronha e Nelson Gria. Né, obras aí de 30 anos no mínimo. Nelson Gria, esse livro dele que eu peguei é de 1956, mais ou menos. O que Magalhães Noronha dizia? Não é humano impor à mulher trazer nas entranhas um ser gerado pela violência, que somente lhe recorda o momento de pavor que viveu. Essa é a posição de Magalhães Noronha. Nelson Gria, chamado de príncipe dos penalistas, né, segundo muitos, o maior penalista do Brasil. O que ele diz? Numa obra de 1950, 1960, tá? Ele diz, nada justifique que se obrigue a mulher estuprada a aceitar uma maternidade odiosa, que devida a um ser que lhe recordará perpetuamente o horrível episódio da violência sofrida. E ainda ele cita Binding, alemão, dizendo que seria profundamente iníqua a exigência do direito de que a mulher suporte o fruto de sua involuntária desonra, tá? Munhoz Conde também trata, deixa bem claro, um professor espanhol, também um professor muito conhecido na Espanha, também um dos grandes mestres de direito penal espanhol, dizendo que essa ideia que quer proibir o aborto em todas as possibilidades, em todas as hipóteses, nada mais é que uma posição radical, isso o Munhoz Conde diz, não eu, derivada de dogmas católicos que consideram que a tutela ao nascituro deve estar acima de qualquer outro direito. Qual o problema dessa posição? Você trata a mulher como um simples receptáculo da vida, como se aquele útero fosse um instrumento para uma vida em formação, e ela não tem a menor possibilidade de autodeterminação sobre o corpo dela. Quando eu digo que não pode haver aborto nessa hipótese, eu estou dizendo, ainda mais com relação a uma criança de 11 anos, eu estou dizendo que eu, com base na minha crença, que provavelmente é de fundo religioso, tenho o direito de decidir sobre o corpo de outra pessoa. Eu tenho o direito de decidir, de obrigar uma pessoa a uma gestação. Então eu tenho o direito de interferir no corpo de outra pessoa em razão da minha visão religiosa, em razão da minha fé. Isso no Estado laico e isso, no caso específico, contra uma criança de 11 anos. Percebam que a nossa legislação ela já não é progressista, ela é de 1940, e ela, em regra, ela criminaliza o aborto. Então, em regra, o aborto não é permitido. Essas hipóteses que permitem o aborto são excepcionais. Quais são? Nós temos o aborto se houver risco de vida gestante e o aborto em razão da gravidez decorrente de estupro. E existe mais uma que o Supremo autorizou, que é o aborto de feto anencefálico. Então nós temos 2 hipóteses na lei e uma terceira aí na DPF 54, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 54. Então a nossa legislação nesse ponto, ela em regra já tutela o nascituro, porque em regra o aborto é criminoso. Excepcionalmente que ele não é admitido. E um último ponto, né, para essa galera que gosta muito de usar a palavra liberdade, a expressão liberdade, na verdade o que a gente está tutelando aqui, além de algum direito potencial do nascituro de se tornar um ser vivo, e aí isso tudo uma discussão no biodireito, na bioética, até que ponto que existe, qual a dimensão e a força desse direito, por outro lado nós temos não só a dignidade de uma criança, mas também a tutela da liberdade dessa vítima sobre o próprio corpo. Por quê? Quando o Código Penal diz que ela pode realizar esse aborto sem ser punida por ato infracional,
ou no caso nem punida por ato infracional, porque é uma criança, nem adolescente, ela nem vai receber medida, né, socioeducativa, mas e que a mãe também não vai ser punida, nem o médico. Na verdade, o que se está tutelando aqui é exatamente a liberdade da vítima de estupro de decidir sobre o seu próprio corpo. Quando eu digo que essa excludente não deveria existir, eu estou dizendo que a vítima de estupro não tem mais liberdade para decidir sobre o próprio corpo, com base na minha fé. Eu estou dizendo que a minha fé pode obrigá-la a levar no corpo dela uma gestação. Então eu estou com base na minha fé, que não é a que vincula o Estado atual, porque o Estado é laico, e que não é a única, impor para todas e todos como elas devem levar uma gestação. Me parece um argumento bastante autoritário. Tá? Então, esses foram os apontamentos que eu queria fazer. A ideia é fazer uma análise mais profunda, né, para vocês. E é isso, eu vou postar esse vídeo, espero que gostem, pessoal. Sigam aqui no canal, é importante que vocês sigam, e também no Instagram, Prof. R. Pardal. Tchau, tchau.